Meus irmãos e minhas irmãs, meus amigos e minhas amigas, paz e bem para todos. Quero desejar nesse momento que a sublime paz de Cristo alcance o seu coração, a sua vida e a sua alma. Esta paz que excede todo entendimento. É muito bom nós desfrutarmos esta paz que procede do nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Desejo que você esteja bem, que a sua família esteja bem. Eu agradeço a Deus porque o Senhor tem nos abençoado em todos os aspectos da nossa vida. Eu sou muito grato a Deus. Quero agradecer a Deus por saber ontem de uma boa notícia, que o meu sobrinho entrava em contato comigo, dizendo que estava frequentando a igreja, estava seguindo o caminho do Evangelho e nos agradecendo porque nós fazemos de maneira permanente este trabalho. Há muito tempo que meu sobrinho nos acompanha, porque mora fora, longe, distante, através das mídias sociais, e o Evangelho fez aquilo que ele tem a finalidade de fazer, que é transformar vidas. Desejo que o meu sobrinho, ele efetivamente se firme nos caminhos do Senhor. Para mim, é uma felicidade muito grande quando eu sei que alguém entrega a sua vida aos cuidados de Cristo Jesus. Porque quando nós realmente vivemos para Cristo de acordo com o Evangelho, o Senhor nosso Deus cuida de nós. Não significa que não teremos problemas, mas também, acima de tudo, significa que teremos soluções viáveis para os nossos problemas, porque a promessa da palavra do nosso Deus é que o Senhor trabalha em prol daquele que nele espera. Antes de nós entrarmos no comentário de hoje, falar um pouquinho a respeito da situação do nosso país. Nós precisamos pregar o Evangelho mais do que nunca, que o nosso país e todo o mundo está em convulsão. A situação não é fácil. Pela pandemia que nós estamos enfrentando, essa doença terrível que tem ceifado vidas, onde as pessoas choram os seus entes queridos que partem, jovens, crianças, adolescentes, pais de famílias, mãe de família, os idosos principalmente, pessoas queridas. São milhares de pessoas todos os dias perdendo a vida. Então, um momento muito triste. E o Evangelho, ele chega nesse momento como esperança, como um alento, como uma luz. Por isso que nós, todos nós, ministros do Evangelho, servos de Cristo, precisamos intensificar a pregação do Evangelho para alcançar mais e mais vidas para o reino de Deus.
E o nosso país, esse final de semana, milhares de pessoas em concentrações, em manifestações. Assisti um vídeo que em São Paulo, na Avenida Paulista, mais ou menos 1 milhão de pessoas em todas as capitais do país, nas principais cidades, milhares, milhões de pessoas nas ruas. Isso significa crise, problemas, dificuldades. Semana passada, uma decisão monocrática de um dos ministros do Supremo Tribunal Federal desmanchou, fez cair por terra uma das maiores operações de combate à corrupção no nosso país, liberando pessoas condenadas, primeira, segunda e terceira instância, e isso gera uma revolta na população, porque o verdadeiro brasileiro patriota que ama este país, que quer o melhor para este país, para as gerações futuras, não suporta mais a questão da corrupção, do desvio de recursos públicos para o patrimônio particular de políticos, de organizações criminosas, como partidos políticos, agremiações partidárias, pessoas metendo a mão nos recursos públicos para se manter no poder. O povo brasileiro não suporta mais. E hoje eu assistia e ouvia uma mensagem de uma grande autoridade das Forças Armadas do Exército Brasileiro, um general, o Braga Neto, ele falando a respeito de que o Exército Brasileiro está pronto para manter a ordem desse país. Veja a que ponto nós chegamos. Mais de 50 milhões, 57 milhões de brasileiros elegeram um presidente da República democraticamente, por meio do voto, das eleições. E tudo nos mostra, as comprovações estão aí, porque a igreja participou destas eleições decisivamente. Eu tenho dito que a igreja cristã no Brasil, ela decide as eleições em nosso país. E podemos dizer com verdade, conforme a palavra de Deus, Romanos capítulo 13, do versículo 1 ao 4, que o presidente da República foi constituído por Deus, com a maioria dos eleitores do Brasil e com a decisão da igreja, de forma que é confiável essa leitura que fazemos de que o presidente da República é um homem constituído por Deus para reger esta nação. E as forças contrárias, forças espirituais terríveis, forças políticas e forças econômicas internacionais têm feito de tudo para trazer a inquietação, desestabilizar esse país, trazer e provocar o caos em nossa nação.
E aí é quando entra em ação o Exército Brasileiro. E isso não é bom para ninguém, não é bom para a nação brasileira. Não é bom. A intervenção militar não é bom. Ela é necessária. E quando houver a necessidade, pode ter certeza que o nosso Exército Brasileiro, que é de todos nós brasileiros, ele vai defender essa nação. Não vai permitir, não adianta a esquerda, a oposição, fazer movimentos contrários. Não adianta. Existe toda uma legislação do Exército Brasileiro, das Forças Armadas, em não permitir a implantação em nosso país do comunismo. Não adianta. O Exército não vai aceitar. Repito, assisti hoje a mensagem do general Braga Neto, ele dizendo que está no Estatuto do Exército Brasileiro não permitir a implantação do comunismo em nosso país. Então, quanto mais a esquerda espernear, querer forçar a barra, o Exército não vai permitir. O presidente da República é um militar, não vai permitir. De forma que nós precisamos orar pela nossa nação, pelas autoridades, pelo Exército Brasileiro, as Forças Armadas, pelos cidadãos de bem. Hoje há uma crise terrível. O comércio precisa sobreviver, é quem gera emprego e renda para a sociedade brasileira. Está por decretos de governadores e prefeitos o comércio impedido de funcionar na maioria das cidades brasileiras. Vai fechar, já tem fechado milhares de empresas, pequenas empresas que geram o emprego e renda nesse país. E eu digo que não vai parar. Por quê? Porque a classe média tem um poder de mobilização extraordinário. Ontem houve essa demonstração em todo o país, milhares de pessoas em mobilizações em todo o país. Por quê? Porque são pessoas que têm condições de pegar o seu carro, de mobilizar os seus cooperadores, trabalhadores e ir para as ruas. Não adianta governadores e prefeitos comunistas, socialistas, querer impor à população brasileira aquilo que não é permitido pelas Forças Armadas e pelo Executivo nesse momento da nossa história. Vamos orar para que tudo termine bem e tenhamos paz em nossa nação, em nosso país. Vamos orar para que essa pandemia ela se esgote o mais rápido que possível, para que o setor produtivo do nosso país venha a funcionar plenamente para o bem-estar, o crescimento, o progresso e o desenvolvimento de nossa nação. Vamos para mais um versículo, o nosso comentário expositivo do Novo Testamento. Segundo Tessalonicenses, capítulo de número 2, versículo 3, que nos diz assim a palavra sacrossanta do nosso Deus. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim. Sem que antes venha a apostasia, e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Nós temos trazido explicações e vamos continuar a respeito da escatologia bíblica.
Mas antes de entrar no nosso comentário, quero solicitar a você se inscreva no nosso canal. Dê o seu like, deixe o seu comentário. Você que já é inscrito, ative o sininho por gentileza, para que sempre que venhamos a postar um novo vídeo, você receba a notificação e acompanhe o nosso trabalho, tá certo? Compartilhe os nossos vídeos nas suas mídias sociais aí, nos grupos do WhatsApp que você faz parte. Vamos juntos levar o Evangelho de Cristo Jesus, nosso Salvador. Aqui é o Evangelho, não tem história de carochinha não, é o Evangelho. Sempre que nós postamos alguma coisa aqui, é o Evangelho. Eu tenho um compromisso com o Evangelho. Visite as nossas páginas no Facebook, Evangelista Francisco Amanso, o nosso Twitter, Comentário Bíblico, e o nosso blog, Comentário Expositivo do Novo Testamento. Vamos juntos, vamos nessa aprender da palavra do nosso Deus. Olha, irmãos, a preocupação do apóstolo dos gentios é que havia, naquela época já, a infiltração de heresias tentando atrapalhar a fé cristã do povo de Deus, dos filhos na fé do apóstolo dos gentios. Não é diferente nos dias de hoje. Existe uma gama muito maior de falsos ensinadores transmitindo suas heresias e tentando distorcer as verdades bíblicas. Eu tenho mais de 30 anos neste caminho do Evangelho, nunca me desviei da Igreja de Cristo, dos caminhos do Senhor, ouvindo pastores de larga experiência, de conhecimentos bíblicos profundos, ouvindo pregadores, mestres, doutores, pessoas que têm compromisso com a verdade de Deus, sempre dizendo uma mesma coisa. O que vai acontecer daqui para frente? Nós teremos o princípio de dores, que é aquele momento de provação que antecede a volta de Cristo, como avisos. O Senhor Jesus deixou muitos sinais que antecederia o seu retorno bendito para arrebatar a sua igreja. Nós estamos nesse momento. Quem conhece, estuda a escatologia bíblica, principalmente do Novo Testamento, sabe que nós estamos atravessando agora esse princípio de dores. Essa pandemia, para mim, é um grande sinal, o aviso de Deus, o alerta de Deus mostrando que o Senhor Jesus, ele está voltando. Então, depois destes sinais, o princípio de dores, o Senhor Jesus vai voltar. Ele está voltando, mais um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá e não tardará. Depois da volta de Cristo, vai haver um caos terrível, porque milhares de pessoas sairão instantaneamente do planeta Terra. Então vai haver um caos mundial, uma crise imediata. Daí surgirá a necessidade de um governante global, mundial. É quando vai surgir justamente o homem do pecado. Está escrito aqui.
o homem da iniquidade, depois do arrebatamento da igreja. Quem prega outra filosofia, outra teologia, outra ideologia, está tentando enganar as pessoas. É o que Paulo está dizendo aqui. Ó. Ninguém, de maneira alguma, vos engane, porque não será como estão ensinando de maneira falsa, enganosa as pessoas, sem que antes venha a apostasia. Olha, irmãos, eu fico impressionado com a facilidade com que as pessoas elas estão negando a fé. Eu tenho dito nos nossos comentários e pregações nas igrejas também que as pessoas estão, por qualquer motivo, deixando o caminho do Evangelho. Eu fico pensando que se todas as pessoas que ouviram o Evangelho levantaram a mão, confessaram que seria a partir daquele dia um cristão verdadeiro, se todas essas pessoas permanecessem no Evangelho, neste caminho, as igrejas não comportariam tantas pessoas. Mas, do outro lado, é grande, imensa a quantidade de pessoas que, por qualquer motivo, qualquer provação, está negando o nome de Cristo, está negando a sua fé. E o Evangelho recomenda que nós devemos resistir a todas as tentações do inimigo, a fim de não negarmos a nossa fé, a fim de não negarmos o nome de Cristo. Esse é um momento em que os cristãos estão sendo provados. Provados de que maneira? Porque sempre houve uma guerra, por exemplo, entre a ciência e a fé cristã. Agora, os meios de comunicação querem, a todo custo, usando todas as forças possíveis, impor que a ciência é 100% confiável e que muitos cristãos estão caindo nessa lábia e negando a sua fé. A fé diz que Cristo cuida de nós. A fé nos faz ter a esperança de que aquilo que nos acontecer é permissão de Deus. Então não adianta desespero, não adianta nós ficarmos desconfiando das promessas de Deus. Deus cuida dos seus. Se Ele permitir alguma coisa, nós temos que aceitar como sendo a vontade soberana do nosso Deus. Então, para que desespero? Então, Paulo ensinando aos discípulos de Cristo, ali na igreja e na cidade de Tessalônica, ele falava que vai vir a apostasia e vai vir também o quê? E se manifeste o homem do pecado. Depois do arrebatamento da igreja, esse homem do pecado, ele vai se manifestar. E no período, principalmente, agora é uma provação para ver quem é cristão verdadeiro. Antes da vinda de Cristo vai haver essa manifestação da apostasia, mas muito mais durante o governo do anticristo. Por quê? Porque vai haver um censo mundial na metade, mais ou menos, do governo do anticristo, para saber
quem é seguidor do cristianismo ou do judaísmo. E essas pessoas serão submetidas às mais terríveis tentações. Deixa eu repetir. Antes da vinda de Cristo, são provações. Deus está permitindo essa prova na vida dos seus servos e servas. Mas, durante o governo do anticristo, vai haver uma tentação do inimigo. Porque a Bíblia diz que ninguém sendo provado, diga que é do inimigo. Ou, do outro lado, ninguém sendo tentado, diga que é de Deus. Não, Deus não tenta ninguém. Então, a provação vem de Deus, a tentação do inimigo. E o inimigo, tendo a seu dispor as forças de seguranças internacionais de todas as nações, vai enviar as suas autoridades de casa em casa. E vai haver esse censo. Saber quem é que vai estar seguindo o anticristo, e quem seguir o anticristo vai receber o selo ou o sinal da besta, que o livro do Apocalipse fala, 666, ou na mão ou na testa, enfim. Não vamos entrar nesse detalhe, mas vai surgir a apostasia e vai surgir o homem do pecado. Quem é esse homem do pecado? Aí é a última frase que Paulo coloca aqui. O filho da perdição. Quem é esse filho da perdição? O anticristo. É o oposto de Cristo. É o inimigo de Deus. É a encarnação de Satanás, do diabo. É a personificação da maldade, da malignidade. É tudo o que representa o mal, as trevas, a mentira, o engano. Essa personagem diabólica vai enganar as pessoas, vai enganar nações, vai enganar as principais lideranças mundiais, inclusive enganar o próprio Israel, a nação eleita de Deus, porque de princípio até Israel fará aliança com o governo do anticristo. Com o passar do tempo, Israel vai descobrir que o anticristo não é o Messias que eles estão esperando. A igreja aceitou Jesus de Nazaré como o Messias enviado de Deus. Israel não aceitou, na sua grande maioria. Ainda estão esperando o Messias. De princípio, Israel achará que o anticristo é o Messias, inclusive o Messias das nações, e não o Messias enviado por Deus. Ele estará querendo sentar-se no templo de Deus como se fosse Deus em Jerusalém. É quando Israel não vai aceitar, porque o anticristo vai querer ser adorado, porque é assim que funciona nos governos comunistas. É assim que funciona nos governos comunistas. É a negação da fé cristã, a negação da existência de um Criador de todas as coisas, em que o governo autoritário impõe que os seus súditos o adorem como se ele fosse Deus. Vai ser justamente o que vai acontecer no governo do anticristo.
O anticristo vai impor, negando o Deus verdadeiro, negando a Cristo, Jesus de Nazaré, como sendo o Messias de Deus, enviado por Deus, e ele vai impor que ele é que é o Messias, tentando enganar as pessoas. E vai exigir que os seus súditos, os seus seguidores, aqueles que receberem o sinal da besta, 666, adorem a ele como sendo o Messias, como sendo Deus. Imagine o quanto será terrível esse momento para os cristãos, porque o cristão verdadeiro, bote isso na sua cabeça, independentemente da sua religião, o cristão verdadeiro que segue o Evangelho não adora a ninguém, senão o Deus único e verdadeiro e o Cristo de Deus pelo Espírito Santo do Senhor. Essa é a mais pura verdade, não tem outro jeitinho. Não tem esse negócio de adorar A, B ou C, o ídolo, a imagem de escultura, o santo. Adorar quem quer que seja, não existe isso no cristianismo. O cristão verdadeiro só adora Pai, Filho e Espírito Santo, conforme a palavra do nosso Deus. Ponto final. Mas eu quero finalizar esse comentário lendo mais uma vez o versículo. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia, e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Isso aqui ninguém muda. Vai acontecer. O anticristo vai surgir. Logo após o arrebatamento da igreja, o anticristo vai surgir. Não tem jeito. Ninguém muda essa agenda. É determinação de Deus. O aviso está dado. Por fim, mais uma vez, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, deixe o seu comentário, ative o sininho, compartilhe as nossas matérias, vamos juntos semear a palavra do nosso Deus. Assim sendo, até o próximo comentário.